Vamos nessa? Qual é o nosso tema de quarta? Vencendo a tempestade. A gente deu início a isso na semana passada, né? E foi bem legal. Eu quero começar relembrando muita coisa que a gente falou. Tá? Então falei com você que esse termo tempestade, eu vou ser bem rápido em lembrar, vou ser bem rápido para a gente entrar do que Deus quer falar contigo hoje. Tá? Então a gente falou que esse termo tempestade, ele pode ser utilizado para qualquer coisa que se levanta na nossa vida, dificuldade, provação, luta, alguma coisa que nos angustia, alguma coisa que nos desafia, sabe, uma tempestade, algo inesperado. Um detalhe importante que eu falei também, tempestade é uma dificuldade que eu enfrento, mas que não foi provocada por mim. Lembra disso? É importante você guardar isso, sabe, por quê? Porque se eu estou vivendo de maneira errada, eu já estou plantando a tempestade, gente. Tem um ditado popular que diz isso, né? Quem planta vento, colhe ventania, sei lá, como é que é? Quem planta vendaval, como é que é? Quem planta vento, colhe tempestade. Já leram esse versículo? Não é versículo não, mas o pessoal fala aí. Então eu estou só te falando isso. Se eu vivo um estilo de vida completamente afastado da palavra de Deus, já estou exposto. Agora, se eu estou ali, cara, no propósito, não sou perfeito, olha aqui. Não sou perfeito, ninguém é, mas se eu me esforço ali para manter um estilo de vida que agrada a Deus, de acordo com a sua palavra, e de repente se levanta uma luta, eu preciso entender que essa adversidade já se levantou contra o propósito de Deus, que é a minha vida. Essa visão certa, gente, vai fazer toda a diferença. É legal quando a gente vê um Davi enfrentando um gigante, né? O Espírito Santo vai me acrescentando aqui. A gente vê um Davi enfrentando um gigante, mas ele dá a declaração da visão que ele tinha da situação. Ei, escute, quem está dormindo, diga amém. Muito bom, está acordado. Esse teste eu faço para você ficar prestando atenção, para ver se você não está só ouvindo qualquer coisa. Preste atenção no que eu estou te falando. Davi, ele dá uma declaração da maneira que ele estava vendo a situação. Olha só, ô Golias, quem é esse incircunciso? Meu Deus, primeira coisa que Davi observou, o que era circuncisão? Circuncisão era a marca da aliança com Deus. Então a primeira coisa que Davi viu, esse cara não tem aliança, eu tenho. Primeira coisa, quem é esse incircunciso? Para afrontar os exércitos de Israel, diga amém. Os exércitos do Deus vivo. Davi sabia contra quem era a afronta. Cara, você está afrontando a Deus, não é a mim não. Então você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Já ganhou ali. Então é só você entender que tudo aquilo que se levanta contra a minha vida e a tua, não é propriamente contra o Luiz, ou contra a Thaís, é contra o propósito de Deus. Espera aí, você está afrontando a Deus. Esse posicionamento e essa visão correta vai fazer toda a diferença. Tá bom, gente? Então, a gente está com base nessa passagem, que eu vou ler bem rapidinho. Em determinado momento, Jesus chegou para os discípulos, né? Vamos atravessar para o outro lado. Deixaram a multidão, botaram Jesus no barco, foram embora, outros barcos também estavam acompanhando. Lá no meio da travessia se levantou um forte vento, as ondas começaram a bater contra o barco. Diz a Bíblia, gente, presta atenção, é molinho a gente ler agora e ver o final da história e ficar tranquilo, mas tinha água entrando no barco. Eu não sei se você sabe, mas o barco ele navega bastante, cheio de água em volta, mas quando aquela água começa a entrar no barco, dá problema. Então era essa a situação que eles estavam. Tá? O barco foi se enchendo de água. Meu Deus do céu. E Jesus estava dormindo, estava bem tranquilo. Isso é um detalhe bem legal que a gente ainda vai tirar um dia, só para falar dessa atitude de Jesus dormindo no meio da dificuldade. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: cala a tua boca, se aquieta. Disse ao vento: aquieta-te. O vento se aquietou, fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? É a única coisa que Jesus cobra deles. Então a gente tirou algumas conclusões.
Não, ainda tem mais um verso. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a gente tirou algumas conclusões, foram 3. Primeira delas, Jesus tinha uma direção, né? Um propósito a ser cumprido. A palavra era: vamos atravessar para o outro lado. Assim eu quero te dizer também, eu não sei se você está percebendo, mas tudo aquilo que a gente está ministrando tem a ver com a sequência daquilo que a gente acabou de sair de uma série de domingo, que a gente falou que a tua vida é um propósito de Deus. Então, assim como esse barco tinha uma direção certa, você também não está nessa terra de qualquer maneira. A tua vida também tem uma direção bem clara para atingir um propósito determinado, sim ou não? A gente aprendeu muito sobre isso agora na série de domingo. Se você for perceber, eu estou trazendo para quarta-feira como se fosse uma continuação. Então, primeiro a gente falou que a tua vida é um propósito, e agora eu estou te mostrando que contra esse propósito se levantarão tempestades que você vencerá todas. Mas a gente tem que aprender a vencer. Amém, queridos? Então essa aí é uma situação que a gente tirou. Segundo, o fato de enfrentarmos tempestades não significa obrigatoriamente que estamos fora da direção de Deus. Pode até ser, mas se não é o teu caso nem o meu caso, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Jesus não estava no barco? Mas isso é a primeira coisa que acontece, o inferno querer falar na tua cabeça que você foi abandonado, que Deus não está vendo a tua situação. Muito interessante isso. E a terceira conclusão que nós tiramos foi essa aí mesmo, gente. As tempestades não podem impedir que cheguemos onde Deus disse que chegaríamos. Aleluia. Então, o que foi que impediu os discípulos que vencessem a tempestade? Vocês estão lembrando de tudo que a gente falou semana passada? Então, vamos embora. Então, eu te mostrei que tem essa passagem, que tem a resposta muito clara no verso 40. O que impediu? Olha lá Jesus. Ei, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E tem uma outra passagem também, que também envolve barco, discípulo, tempestade, só que aquela Jesus não foi com eles no barco, mas Jesus se apresenta na quarta vigília da noite, andando por cima do mar. Pedro, ele sai do meio do barco, anda até um pouco sobre as águas, depois ele começa a afundar, e a pergunta de Jesus é basicamente a mesma: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, nos dois casos, o que faltou aqui foi o que, gente? O que? Fé. Agora é interessante, que eu até comentei isso contigo, quero comentar também, porque os discípulos que estavam dentro do barco eram homens experimentados naquela situação. Tinha pescadores ali, Pedro era pescador, João era pescador, o irmão dele, Pedro, Tiago, sabe? Então eles tinham experiência em andar de barco, tinham experiência em pegar. Será que é a primeira tempestade que eles pegam? Então preste atenção, de repente, olha o que acontece, a ventania começa, o vendaval começa, e eles estão ali de maneira natural e humana, escute o que eu estou te falando, segundo a sua habilidade, segundo a sua capacidade humana, tentando resolver. Eu falei isso contigo aqui. Só que Jesus não cobra a habilidade humana deles. Jesus não chega para eles e não fala assim: ué, vem cá, vocês não são pescadores? Ué, vocês não estão acostumados com barco? Ué, vocês nunca enfrentaram uma tempestade, não? Ué, por que vocês estão nesse desespero? Não, Jesus não fala. Jesus pergunta uma coisa só. O que ele pergunta? Cadê a fé de vocês? Jesus não cobra um posicionamento de habilidade natural, ele cobra um posicionamento de fé. Então foi o que eu coloquei aqui, vamos avançar. Não dependemos de habilidades ou condições humanas para vencer a tempestade. Precisamos apenas de um posicionamento de fé. É isso que eu e você precisamos aprender definitivamente, queridos. Sabe por quê? Porque esse é o nosso maior problema. A situação acontece na nossa vida, a gente tenta de tudo, e se nada der jeito, aí a gente fala assim: não tem jeito, só resta orar. Só resta orar. Então a oração é o último lugar, e ainda por cima dessa maneira,
tenho mais o que fazer, só orar, só orar. Que seria, na verdade, deveria ter sido o nosso primeiro posicionamento. Então, cara, o nosso desafio, presta atenção, como igreja, entendermos que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. O mundo espiritual, ele rege tudo isso que nós podemos ver. E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que essa cadeira aí que você está sentado. Pode ter certeza disso. E a oração é que interfere no mundo espiritual, a tua habilidade natural não. Por isso eu estou falando, cara, quando uma situação começa a acontecer, eu e você, como igreja, precisamos criar a consciência de identificar o movimento no mundo espiritual e não começar a se mexer logo no natural. Até porque, para cada situação que eu e você enfrentamos, Deus tem algo a te dizer. Você já buscou a Ele para saber o que Ele tem a te dizer a respeito dessa situação? Então, queridos, esse é o nosso maior desafio. Faltou um posicionamento de fé. Está errado, cara, eu tentar resolver da minha maneira, na força do meu braço, e ligo para um, peço ajuda, ligo para outro, peço ajuda, ligo para o outro, peço ajuda. Eu vou falar com o pastor, cara, não tem problema nenhum, você pode até vir falar comigo, a gente vai conversar, legal, mas você já se posicionou? Porque não vai adiantar, eu não vou conseguir me posicionar na tua situação, vou me posicionar na minha. Porque a fé é uma chave que posiciona o coração de quem está vivendo a situação. É o teu coração que precisa se posicionar, não é o meu. Eu preciso me posicionar nas situações que eu enfrento. A tua tempestade é tua, a minha tempestade é minha. Eu posso até te ajudar e te orientar. Mas você quer saber? O teu posicionamento te dará vitória muito mais rápido do que a minha oração. Pastor, ora por mim. É claro que eu oro. Mas começa a se posicionar que você vai ver a situação mudar. Estou só te mostrando, cara, e é isso mesmo. Agora, você fala para mim, pastor, o que é fé? Posicionamento de fé, o que faltou? Porque de modo geral, gente, todo mundo tem o seu conceito de fé. Se você for perguntar ali fora e falar de fé com qualquer um, meu irmão, esse assunto é amplo. Vai, então, eu tenho minha fé. Ah, tá bom, eu tenho a minha fé aqui meu pé de coelho aqui no meu bolso, aqui é a minha fé. Tem fé no pé de coelho, tem fé em alguma coisa que está preso na parede, todo mundo tem sua fé. Agora, qual é a fé bíblica? O que Jesus buscou nos seus discípulos e não encontrou? Pastor, por que você vai falar de fé? Porque é a única coisa que vai fazer você vencer a tempestade. Ponto final. Não tem habilidade natural, não tem gritaria nem choro, não tem desespero que vai fazer o inferno ficar com pena de você e parar de te pressionar porque você está chorando. Não tem isso, porque eles estavam já desesperados e continuavam entrando água. Eu tenho falado aqui na igreja, cara, o inferno não tem pena de ninguém, ele passa com o trator por cima. Se você não se posicionar, ele não está nem aí para a tua lágrima. Ele está rindo, enquanto a gente está sendo massacrado e a gente está passando por uma tempestade, ele está rindo da nossa cara. Eu estou chorando e ele está rindo da minha cara. Agora, se posiciona em fé que você vai ver ele chorar. Vamos botar o inferno para chorar, gente. Fica chorando não. Pastor, agora não pode nem mais chorar. Cara, se você quiser chorar, chora. Também choro, mas eu paro rapidinho e vou me posicionar. Porque se eu não me posiciono, nada muda, gente. Era o que Jesus, ei, cadê a fé de vocês? Você vê Jesus se levantar e ir direto para um posicionamento de autoridade. Ei, gente, espera aí, Jesus era homem, sim ou não? 100%. Assim como 100% Deus. Agora preste atenção, seria hipocrisia da parte de Jesus se ele tivesse repreendido a tempestade como Deus e depois cobrar um posicionamento dos discípulos.
Jesus repreendeu aquela tempestade como um homem cheio do Espírito Santo, que você também é. Então, quando ele vira para os discípulos e fala assim: ei, cadê a fé de vocês? Ele está dizendo só assim: ó, o que eu acabei de fazer, vocês deveriam ter feito. Mandar essa tempestade calar a boca. Por que a gente fica encolhido, tentando? Ei, cara, o Espírito Santo é maravilhoso, me mostrou aqui, tem gente aqui dentro que está tentando tirar a água do barco com um balde, quando era só dar uma ordem. Para de ficar tentando tirar água, cara, e resolver os problemas, vai na origem, vai lá e ô vento, em nome de Jesus, na minha casa não. É um posicionamento de fé, cara. Hebreus 11:1 vai dizer o que é a fé bíblica. Eu vou falar da fé bíblica. Fé é o que é? Então, toda vez que você pensar em fé, porque a gente tem a fé como algo muito abstrato, como se fosse algo assim, que não é algo tão sólido. Ah, eu tenho fé, tá bom. Como, pergunta para a igreja essa noite, como que Jesus, ele olha para os discípulos e ele consegue dar uma declaração de perguntar, cadê a fé deles? Como que Jesus consegue identificar que eles falharam nessa área, que eles estavam sem fé? Como? Medo é uma delas. Mas faltou um posicionamento, um comportamento. Presta atenção, gente. Se você de fato tem fé, se você de fato tem certeza, você vai se posicionar. A fé nada mais é do que uma ação com base em uma certeza. Se eu tenho certeza, eu meto o pé e vou. Então a passividade, escute, a passividade dos discípulos diante da tempestade mostrou a ausência de fé, porque a fé me levará a agir. A passividade mostrou para Jesus como é que estava a situação, e Jesus fez um diagnóstico rápido. Cadê a fé de vocês? Ainda vocês não têm fé, porque vocês são tímidos. Essa palavra no original dá a ideia assim, Jesus está falando para ele, cara, por que vocês são tão medrosos? Porque vocês estão dominados pelo medo, que foi o que o pastor Ronald falou aqui, medo. Eu vou falar disso um pouquinho de nada hoje. Então preste atenção, gente, é a certeza de quê? Daquilo que esperamos. Se eles estavam dentro daquele barco, olha aqui para mim, se eles estavam dentro daquele barco, o que eles podiam esperar? Não, agora eu fiz uma pergunta chave, agora, o que eles podiam esperar dentro daquele barco? Talvez, mas o que eles podiam esperar? Eles podiam esperar que eles chegariam do outro lado, porque foi o que Jesus falou. Você sempre poderá esperar que a palavra que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Então, com base na certeza de que o que Jesus falou iria acontecer, eles se posicionariam. Era isso que eles podiam esperar. Que Jesus falou, vamos chegar do outro lado, então vamos. Não foi isso que Abraão esperou, você vai ter um filho, beleza, está lá em Romanos 4, esperando contra a esperança, creu, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que você está esperando? Deus te falou algo? Se Deus te falou algo a respeito da situação que você vive, do momento da sua vida, da sua família, do seu emprego, seja o que for, se Ele abriu a boca para declarar, você pode esperar que vai se cumprir. Isso que podemos esperar. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, com base em uma promessa. Poderia colocar entre parênteses. A fé é a certeza daquilo que esperamos, com base em uma promessa, em uma palavra. Porque também tem gente querendo exercer fé em uma direção que Deus não falou nada. Não funciona. Fé é baseado na vontade humana. Deus te falou algo? Não, mas eu quero muito, tá? Se Deus não falou, não tem como, não tem base. Qual é a tua base?
Quem está entendendo isso essa noite, gente? Que bom que você veio, hein, essa noite, vou te dizer. O nosso desafio é esse. Qual, pastor? Esse aqui, ó, porque a fé é a certeza de a prova das coisas que não vemos, e esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio da igreja. Por que o desafio? Por causa disso aqui, ó. Porque o meu posicionamento deve ser com base em uma certeza, em algo que eu não vejo com meus olhos físicos, mas é real. Então, por que desafio? Porque aquilo que eu vejo com meus olhos físicos mexe muito comigo. Então, presta atenção. Eles tinham uma palavra, vamos passar para o outro lado. Era tudo que eles tinham. Foi por causa dessa palavra que eles entraram naquele barco. Era tudo que eles tinham. Estão navegando, se levanta uma tempestade, eles tinham que ficar com a mesma palavra. Mas a força, escute, a força daquilo que eu vejo, que eu sinto na minha pele, daquilo que está diante dos meus olhos, o sintoma está aqui, pastor, eu estou sentindo, eu estou vendo, já tem diagnóstico. A força disso faz você perder o foco na palavra que foi liberada. Eles já tinham até esquecido o que Jesus tinha falado, mas era a única coisa que eles não poderiam esquecer. Pergunta, o que era mais real? O vento e a tempestade que estava acontecendo e a água entrando no barco, ou a palavra que Jesus tinha liberado? A palavra é mais real? Então por que a gente acredita na tempestade? Estou mexendo contigo hoje, né? Não, gente, olha só, não é fácil não. Estou dizendo aqui para você que é fácil. É um baita de um desafio mesmo. Viver nesse mundo de treva, de derrota, pela fé, é um desafio, aventura. Viver com Jesus em vitória, em meio a um mundo de derrota, é aventura. Viver com Jesus num reino de abundância, em meio a um mundo de escassez, é aventura. Viver com Jesus em um reino de fidelidade, em meio a um mundo que é infiel, é aventura. É aventura, ou você crê ou você não crê. E vou te dizer, hein, vai ficar pior. Do lado de fora, as situações vão só piorar. Ou a igreja vai aprender esse básico aqui, ou a igreja vai aprender esse básico aqui, se posicionar com base na palavra, para enfrentar o que vem pela frente, ou não ficaremos de pé. Quem está entendendo isso essa noite? Estou só te ensinando a vencer a tempestade. Ah, pastor, falando de fé, claro, foi o que Jesus pediu deles. Em outras versões, a Bíblia não diz que a fé é certeza, mas a Bíblia diz que a fé é um firme... Ah, você sabe. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. O que é fundamento, gente? Por que eu não vou lá para baixo? Fala para mim. Por que eu não passo? Porque tem um fundamento aqui que sustenta. Tem um fundamento aqui sobre o qual estou de pé. Existe uma força que está me jogando para baixo o tempo todo. Chama-se a força da gravidade. Mas existe um fundamento que me mantém firme de pé. E além desse fundamento, presta atenção, existe uma musculatura preparada para me sustentar. Então, isso é fé e exercício de fé. Quem está entendendo isso, gente? Isso que eu estou te falando é simples pra caramba, mas é o nosso desafio, gente. A fé é o fundamento. Agora, se eu tenho um fundamento, se eu estabeleço um fundamento, qual é o meu próximo passo? Pô, ninguém bota um fundamento para ficar lá, a não ser as obras do governo aí, infelizmente, começa e não termina, sim ou não? Mas se a gente bota um fundamento, é porque a gente quer construir alguma coisa, sim ou não?
Sim ou não? Acorda. Então preste atenção, a minha fé é o fundamento que vai dar o quê? Base para Deus construir o que Ele tem que construir na minha vida. Para que Deus venha operar, Rodrigo, para que Deus venha trabalhar na minha vida, eu preciso oferecer a Ele um fundamento, e o firme fundamento chama-se fé, certeza nele. É tudo o que Ele nos pede, cara, é pela fé. Você tem tanta certeza que você é salvo, mas tanta certeza, eu sou salvo, não porque eu sou salvo, eu vou falar para você, você não é, você vai brigar comigo, eu sou pastor, mas por que você tem a certeza? O que você viu com o teu olho físico de concreto, que te prova que você é salvo? Nada, você não viu nada, Jesus não apareceu para você, você não viu nada, mas você crê, porque você ouve tanto de salvação, isso gerou fé no teu coração, e um dia você se posicionou. Qual o posicionamento que você teve? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Esse posicionamento então foi o exercício da tua fé na mensagem que você ouviu, por isso você é salvo. Assim será em todas as outras áreas da tua vida. Você se posiciona com base na mensagem e você vencerá a tempestade. Quem está entendendo isso? Então, Jesus cobrou, foi isso dos discípulos. Ele não cobrou, mas ele cobrou, cadê o fundamento para eu trabalhar? Cadê a fé de vocês? E Jesus se posiciona com base em uma palavra, foi o que eu falei, em uma promessa. Passemos para o outro lado, então preste atenção, Jesus não perde o foco da palavra. Jesus está bem atento à palavra que foi liberada. Passemos para o outro lado. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que ele ia chegar onde tinha que chegar, gente. E não vai ser uma mera tempestade que vai impedir. Então, se você tem convicção que você tem que chegar onde tem que chegar, não vai ser uma mera tempestade que vai te impedir. É só isso que eu quero colocar no teu coração. Você podia estar mais animado essa noite. Eu estou animado pra caramba. A certeza de Jesus está em algo mais real do que a força da tempestade, gente. A certeza que ele tem, que ele levanta numa autoridade, fala: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Essa declaração sai de dentro dele numa certeza de que eu tenho uma... Ei, gente, espera aí. A Bíblia diz que Jesus veio fazer, ele mesmo declarou diversas vezes que ele veio fazer a vontade de Deus. Então aquela inspiração de cara, Jesus não estava fazendo o que ele queria, vamos passar para o outro lado, vamos dar um passeio no lago de Genezaré. Não. Ou o Mar da Galileia, tanto faz, o mesmo nome, Lago de Genezaré, quando você vê na Bíblia, ou o Mar da Galileia é o mesmo lugar. Então vamos dar um passeio no Mar da Galileia. Não, vamos para o outro lado. Jesus já tinha recebido um direcionamento do próprio Pai, para ir lá do outro lado fazer uma obra, e ele faz uma obra, que ele liberta uma cidade inteira lá do outro lado. Se você for continuar lendo o livro de Marcos capítulo 4, você vai ver que ele chega, liberta um endemoniado, liberta outro, o cara fica lá, depois a cidade inteira recebe a mensagem. Então preste atenção, numa inspiração do céu, Jesus está bem focado naquilo que Deus mandou ele fazer, vai para o outro lado. Jesus se movia na direção de Deus. Então não vai ser a tempestade que vai me impedir de chegar. Essa é a certeza que Jesus levanta. Por isso ele estava até dormindo. Porque ele já sabia, quando chegar lá do outro lado, me acorda. Não importa o que vai acontecer no caminho, cara, você vai chegar do outro lado. Quem está entendendo isso, gente? Jesus estava se posicionando com algo mais real. Não existe, olha aqui, não existe nada mais real e verdadeiro do que a palavra de Deus, a promessa liberada. Não existe. Ei, queridos, pode passar céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Não tem nada mais real que a palavra de Deus.
Quando você entender isso, você nunca mais vai tomar uma decisão ou um posicionamento sem considerar a palavra. Ela é a tua realidade, não é o que você está vendo com teu olho natural. A palavra de Deus é a tua realidade. Ela é a base, ela é a composição da tua fé. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé bíblica, tem como composição a palavra. Assim como o fundamento desse prédio tem na sua composição material de obra, assim também a fé bíblica tem na sua composição tão somente a palavra de Deus. É a composição que firma, é só isso. A tua fé, para se firmar, só precisa de uma palavra liberada. Lembra daquele centurião? Não precisa ir na minha casa. Não precisa, mas faz o seguinte: manda uma palavra. Meu Deus, por isso que Jesus ficou maravilhado com ele. Diz a Bíblia lá, ó, e maravilhou-se Jesus. Cara, eu ficar maravilhado com Jesus é uma coisa. Agora, Jesus ficar maravilhado com alguém? Por que Jesus ficou maravilhado com esse camarada que chega perto de Jesus pedindo uma cura para o seu criado? Jesus fala: tá bom, estou indo lá na tua casa. Não sou digno, nem precisa se dar o trabalho, mas diz uma palavra, só preciso de uma palavra. Meu Deus, é Jesus. Ele entendeu. Ele entendeu. Diz a Bíblia que ele voltou para casa e encontrou o criado curado. E perguntou: que horas que ele ficou bom? E pelos cálculos foi na hora que Jesus liberou a palavra. No mundo espiritual não tem delay. Ele libera a palavra, a situação muda na hora. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Basta uma palavra e a minha casa vai entrar em ordem. Basta uma palavra, Senhor, uma palavra, a palavra. Não existe nada mais real do que a palavra de Deus, gente. Um posicionamento de certeza na palavra de Deus, cara, anota essa frase. Um posicionamento de certeza na palavra de Deus é tudo que nós precisamos para vencer a tempestade. É o que Deus mesmo fala da sua palavra. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ei, a minha palavra faz o que eu quero. Meu Deus. E prosperará naquilo para que a designei. Você quer algo mais real do que isso? Deus falando: cara, se eu abrir a boca vai acontecer. Você consegue entender isso, queridos? Tem mais textos para falar disso. Porque todas as promessas, palavras de Deus, tem nele é Jesus, tem em Jesus o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém. Está errado ali, mas o amém era lá em cima. Para a glória de Deus por meio de nós. Então em Jesus Cristo, nós temos o sim e o amém para as promessas, para a palavra de Deus. Eu só estou te mostrando, cara, que para você se posicionar em fé, você tem que ter uma promessa, uma palavra. E aí de repente, você pode falar: pastor, mas Deus não falou nada comigo a respeito da situação que eu estou vivendo. Como assim? Como assim ele não falou nada contigo? Aqui tem promessa para a tua casa, aqui tem promessa para o teu trabalho, aqui tem promessa para a tua saúde, aqui tem promessa para a tua prosperidade, aqui tem promessa para todas as áreas da tua vida. Como assim Deus não falou nada? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o embasamento profético na palavra de Deus para me posicionar em fé. Vou dar só um exemplo, digamos, tá? Vou dar um exemplo, porque hoje à tarde eu estava pensando nisso, estudando, me veio esse exemplo. Uma mulher quer engravidar, mas não consegue. Não consegue gerar filho, é estéril. Ela é uma filha de Deus, entregou sua vida a Jesus, a palavra de Deus é a sua regra de fé,
Os médicos já diagnosticaram. Ela tem um sonho, ela quer ser mãe, mas tem uma baita de uma tempestade. O que ela tem que fazer? Chegar à conclusão que ser mãe não é para mim. Não, ela tem que buscar na palavra de Deus a promessa. Primeiro, olha só, já vou te dar um montão de versículo aqui, não preparei, só que vai sair da minha boca aqui. Primeiro casal que Deus uniu mandou o quê? Mandou eles fazerem o quê? Multiplicar é o quê? Gerar filho. Jesus, foi ordem do Pai, gerar filho, hein? Ó, já começa a jogar para cima a promessa. Já começa a jogar a palavra. Quem está entendendo? Aí ela vai para os casos. Senhor, Sara também era estéril. Engravidou. Rebeca também, Senhor. Engravidou. Raquel também, Senhor. Engravidou. Ana também, Senhor. Vai só pegando. Jurisprudência, gente. Isso no meio legal, o nome é jurisprudência. Você começa a apresentar para ele de maneira legal, isso é a oração com entendimento. Começa a apresentar para ele todos os casos, e a promessa que está lá em Deuteronômio, no meio do meu povo, não haverá mulher que aborte nem estéril. Apresenta essa promessa para ele e começa a crer. Já vi vários casos mudarem. Só estou te mostrando, assim como eu falei dessa situação, pode ser qualquer área. Onde está a promessa que me embasa? Então eu vou achar na palavra de Deus a promessa sobre a minha casa, sobre uma porta de emprego que eu preciso. Eu vou achar na palavra de Deus, eu vou encontrar a promessa, eu vou me posicionar com base na promessa e eu vou romper essa tempestade. Quem está entendendo isso, gente? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para cumprir não está na Bíblia, eu botei ali porque é isso mesmo. Porque termina assim o versículo: quem fez a promessa é fiel. Então ele é fiel para quê? Para cumprir a promessa. Só estou te ajudando a entender. Amém, queridos? Então presta atenção, na mente de Jesus não havia dúvida de que eles chegariam ao lugar do cumprimento do propósito. Essa é a questão, não pode haver dúvida. Vocês lembram o que ele falou para Pedro na outra passagem? Homem de pequena fé, porque você deixou a dúvida entrar. Aonde tem dúvida não tem fé, gente, porque a fé é a... Você está me acompanhando bem hoje, hein? Por que você duvidou? A certeza é gerada somente pela palavra de Deus. E exatamente esse é o objetivo do inferno. Esse é o objetivo dele, tá? As tempestades que se levantam nos amedrontam, expulsando a certeza de dentro de nós. Gente, presta atenção, começar acreditando não é difícil, difícil é perseverar. O que César falou aqui, no começo da quentinha, 100 vendida, no outro mês 100 vendida, mas quem são os perseverantes que vão até o final? Poucos. O ser humano tem dificuldade de perseverar, mas o medo já é uma força contrária à fé, gente. Então preste atenção, eu e você enfrentamos situações e a nossa primeira reação natural é ficar com medo. A nossa primeira reação natural é estar inseguro. Não é pecado sentir medo nem errado do ponto de vista natural. O problema é você se entregar naturalmente a esse medo. Existe um combate de fé que tem que ser feito. Você pode ficar com medo, mas vença o medo com a força da sua fé. Porque se você permite o medo se instaurar, e coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de vencer o medo, é diferente. Então o problema não é o medo, o problema é o medo dominando e me fazendo tomar decisão, ou chegar à conclusão com base nele, porque é bem assim, o medo já chega para te trazer uma conclusão, você vai morrer, daqui você não passa, acabou para você, olha essa tempestade, e agora, cadê teu Deus? O medo fala, o medo tem boca, a situação apresenta já para encher a gente de medo, e se o medo entrou, a fé já saiu.
O medo entrou, a fé saiu. Medo e fé não tá. Se tem medo, não tem fé. Por isso que Jesus, quando olha, eles estão morrendo de medo. Cadê a fé? Foi ali, Jesus, comprar pão, já volto. Não. Cadê a fé de vocês, cara? Meu Deus do céu. Tudo que o inferno quer é que cheguemos à conclusão que não dá mais para prosseguir. Tudo que ele quer. E é melhor, cara, desiste. Essa é a conclusão que ele quer que você chegue. Você está entendendo, queridos? Não foi o caso dos discípulos? Eles acordam Jesus e falam o quê? Ei, a gente vai morrer, cara. Já tinham chegado a uma conclusão. Eu pergunto, era real? Eles iam morrer? Da onde eles tiraram isso? Da força do medo. A força do medo vai fazer você chegar a uma conclusão errada. A força da fé vai fazer você chegar à conclusão certa. Medo e fé são forças opostas. Quem está entendendo isso? Estou terminando, Gabi. Duas forças completamente contrárias. Tudo que ele quer é que a gente chegue a uma conclusão. Através do medo, serão desencadeados pensamentos. Ei, isso aqui é real. Através do medo, serão desencadeados pensamentos cada vez piores. Só piora. Na tua mente só piora. Meu Deus, a tempestade. O barco vai encher de água. Agora o barco vai afundar. Meu Deus, eu vou morrer afogado aí. Vai só piorando. Tudo desencadeado pelo quê? Pelo medo. Pastor, você não é ser humano, você não sente medo não? Claro que eu sinto, mas eu não me entrego para ele não. Eu procuro logo uma palavra para me agarrar. Qual a palavra que eu tenho? Tudo que ele quer que a gente chegue à conclusão errada. Preste atenção, o inferno é mestre, isso aí ele está na praia dele. É mestre em movimentar as situações ao nosso redor, mostrá-las maiores do que realmente elas são. O diabo, ele gosta de se mostrar grande, mas ele é derrotado. Às vezes uma situação que você está enfrentando, o medo está fazendo com que ela fique grandona, mas nem é tão grande assim. Essa imagem aqui, ó. Ele quer se mostrar como leão, mas na verdade é um gatinho. Porque já foi vencido na cruz do Calvário. O inferno é inimigo derrotado, mas ele quer se mostrar grandão. Agora eu já vim te matar, agora o barco vai afundar, agora não tem boia para todo mundo, vai morrer. Cadê o Jesus? Está dormindo, está nem aí para vocês. Olha aí agora. Então manda ele logo calar a boca do não vou morrer, porque tem um propósito, eu vou chegar do outro lado. Mostra a ele o gatinho que ele é. E se ele tentar falar, mas não quero mais ouvir tua voz, manda calar a boca, gente. Muita voz, o medo quer falar alto no nosso coração, na nossa mente, gente. Então, já estou caminhando para o final. Aquilo que nos cerca não é capaz de nos parar, mas a conclusão errada que eu chego pode me fazer desistir. Não é bem assim o que eu estou enfrentando. Eu poderia até vencer, mas como eu já cheguei a uma conclusão errada, eu estou pronto para perder. Cara, eu não sei se você está entendendo o que eu estou passando para o teu coração essa noite, porque amanhã tem tempestade para você enfrentar, e eu também. Não entre nessa ilusão de que a tempestade não chegará. Não entre nessa ilusão. Isso aí é ilusão. Jesus não enganou ninguém. No mundo vocês vão ter aflição. Não entre nessa ilusão. Ih, pastor, está amarrado. Falou que eu vou enfrentar a tempestade. Está amarrado? Não, é a Bíblia. Então você está repreendendo a Bíblia. Só estou te mostrando a realidade. A questão é, estou preparado para enfrentar a tempestade? De espírito? Não, pastor, já estou preparado. Comprei uma capa de chuva, comprei um guarda-chuva. Não. Preparado de espírito. Fortalecimento interior, força de fé, palavra, fundamento. Se permitirmos,
a nossa mente vai dando a dimensão do tamanho das impossibilidades e dificuldades que enfrentamos. Se você deixar a tua mente começar a pensar, ela vai só projetar grande. Mente, tem que cortar esse pensamento. Não venceremos as tempestades com uma mentalidade de derrota. Passividade espiritual foi o que aconteceu com os discípulos. Estavam fazendo muita coisa, tentando resolver o problema, mas no mundo espiritual estavam passivos. Você está tentando resolver muito do teu jeito, e no mundo espiritual, passividade, gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Vitimismo também não resolve, porque isso acontece comigo, essa tempestade também logo agora. Eu estou aqui no barco tranquilo, fazer um passeio, fazer uma pescaria, podia ter um sol. Não, essa mentalidade de vítima também não vai te tirar. Para de se fazer de vítima, cara, porque não resolve nada. Eu não consigo, eu não posso, tudo dá errado para mim. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Como assim? Você é filho de Deus? Como dá tudo errado para você? Já deu tudo certo para você, porque você está em Cristo Jesus. Como que dá tudo errado? Tudo errado para quem está sem Cristo aí fora. Amém? Então, para fechar, eu vou falar com vocês sobre 3 características de uma mentalidade vencedora que vai fazer você vencer a tempestade. Primeiro, você tem que crer que é possível vencer. Você tem que acreditar. Você tem que saber, cara, eu vou passar por isso. Eu vou vencer. Essa é a primeira característica de uma mentalidade que vai atravessar. Segunda, você vai declarar a tua vitória. Porque a boca fala. Por que eles abriram a boca para dizer que iam morrer? Porque era isso que eles acreditavam de verdade. Eles já estavam se vendo mortos. Vamos virar comida de tubarão. Não era o propósito de Deus. Eles iam chegar do outro lado como chegaram. Você não vai virar comida de tubarão no meio dessa tempestade, meu irmão. Você não vai virar. Então abre a tua boca para declarar. Eu podia ficar mais 40 minutos só falando de confissão de fé. Pô, estou te falando, essa passagem dá para falar o ano todo dela. Podia ficar falando mais 1 hora agora só de confessar da mulher do fluxo de sangue. Dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar, serei curada. Ela não tinha dúvida, talvez, se eu conseguir tocar, talvez eu fique curada. Não, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Quem tem certeza, abre a boca e declara. E terceiro, para a gente fechar, uma mentalidade que vence a tempestade é uma mentalidade que espera com confiança pelo melhor de Deus. Em meio a tudo que eu e você enfrentamos, Deus tem sempre o melhor para manifestar na minha e na tua vida. Amém, queridos? Estamos prontos para vencer essa tempestade. Você vencerá e eu também. Juntos, vamos chegar do outro lado. Fique de pé, vamos adorar a Deus.